Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Os irmãos, a igreja pode se assentar? Glória a Deus. A igreja nasceu quando o Espírito Santo veio. Antes a igreja era uma profecia, não a palavra igreja. A palavra igreja sempre existiu. É uma reunião, é um aglomerado, é uma assembleia. A palavra, mas a igreja de Jesus, ela nasceu em Atos capítulo 2. Diga, eu nasci em Atos capítulo 2. É você mesmo. Em Atos capítulo 2, a igreja nasceu ali. Atos capítulo 1, 120 pessoas. Aonde? No cenáculo. Aguardando o quê? A promessa. Qual era a promessa? A vinda do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo? Para colar tudo que Jesus fez em nós, para glorificar Jesus. Aprendemos um tempo atrás uma grande revelação, que não há quem glorifique Jesus, não há quem glorifique Jesus sem o Espírito Santo. Há quem cultue Jesus, há quem fala palavras de adoração para Jesus, mas não se adora, não se glorifica Jesus sem o Espírito. É o Espírito que glorifica. Nós nascemos em Atos. 120 pessoas. Tinha 500, mas 380 desanimaram. 120 pessoas, Atos capítulo 1, verso 14 e 15. Esperando a promessa, o cumprimento, porque não dá para ser igreja verdadeira sem o Espírito Santo. Atos capítulo 2 se cumpre. De repente, para nós, de repente, para eles não, veio do céu um som, como de um vento forte e veemente, encheu a casa, e o Espírito Santo veio sobre eles e entrou neles. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Toda a multidão correu para lá para ver o que estava acontecendo. Toda a multidão correu para aquele lugar. 3.000 almas se converteu. 3.000 almas aceitaram Jesus. Por causa de quem? Do Espírito Santo. Vai de cá, vai de lá. O Pedro, cheio do Espírito Santo, cura um homem. Prendem o Pedro. No capítulo 4, prendem o Pedro. A igreja cresce mais ainda. Chegou a 5.000 homens. 5.000 pessoas a igreja chegou. Por causa de quem? Do Espírito Santo. No capítulo 5, dentro da igreja, alguém ousa mentir para o Espírito Santo, morre. Por causa do Espírito Santo. Porque não mentiram para homens. Mentir para homens não acontece nada. Mentir para o Espírito acontece sempre alguma coisa. Sempre acontece, creia nisso. Mentir para o Espírito é sempre pior. Morreram. Aí nós paramos no capítulo 6. No capítulo 6 houve um probleminha. E quem acha que o Espírito Santo não se importa com isso, se engana. Era uma época de guerra. Roma estava querendo acabar com Jerusalém. Tanto é que 30 anos mais tarde destruíram Jerusalém. Mais ou menos uns 30 anos depois desse texto aqui, Jerusalém vai virar pó. Havia guerra. E porque havia guerra, os homens morreram. E as viúvas começaram a passar necessidade. Levaram isso para a igreja. Isso é Atos 6. Levaram isso para a igreja. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, já nem fala mais multidão, não fala mais convertido, não fala mais agregados, fala discípulos.
Não é mais o povão que chega. O povão chegou, mas essa é tanta gente que já começou a mudar o número. Primeiro era uma multidão de homens, mas agora vamos para melhorar mais, para o número, não exigir grandes números de discípulos. Grande número de discípulos, fala o texto aqui. Houve uma murmuração, houve um probleminha lá. Os cristãos gregos e os cristãos hebreus, por causa das viúvas dos gregos. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos de pregar a palavra para ir socorrer as viúvas. Escolhei, pois, dentre vós 7 homens, diga 7 homens, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, cheios de sabedoria, que vai ser encarregado desse negócio. Olha só, cheio do Espírito Santo, para cuidar da alimentação das viúvas. Olha para mim aqui, que aqui eu tenho que fazer uma pausa de novo, para macetar bem a lição. O nosso problema é que nós não levamos o Espírito Santo a sério. A gente acha que o que a gente faz, a gente acha que as nossas ações, Deus não quer saber delas, não está nem aí para elas. E é por isso que às vezes não somos cristãos vitoriosos. A gente acha que Deus não está nem para algumas coisas, não está nem vendo essas coisas, não está nem aí para essas coisas. E por isso não somos cristãos fervorosos, porque Deus não exige grandes coisas de você, irmãos. Deus quer de você, Ele exige de você que você viva para Ele. É difícil entender isso. Viva para Ele, coma a sua comida com prazer, mas para Ele. Vista a sua roupa bonita que você quer vestir, mas para Ele. Namore com a sua namorada bonita, mas para Ele. Trabalhe no seu trabalho, mas para Ele. Joga o seu futebol, mas com Ele. Só que a gente ignora essas coisas. A gente passa um pano para a gente mesmo. A gente suaviza nossas coisas. A gente acha que podemos viver uma vida qualquer. Uma vida qualquer. A gente não pensa que o Espírito Santo mora em nós. E tudo que a gente toca, o Espírito toca. Tudo que a gente vê, o Espírito vê. Tudo que a gente come, o Espírito come. A gente desonra o Espírito Santo. Nós desonramos o Espírito Santo. Por isso, somos cristãos meia boca, cristãos caídos, cristãos desanimados, que ignoramos a presença dele diária conosco. Nós ficamos nervosos e não estamos nem aí para ninguém, estamos nervosos. Eu vou soltar agora os cachorros. Não estamos nem aí para nada. Achamos que liberdade é o mesmo que libertinagem. Achamos que liberdade é fazer o que a gente quer. Liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é fazer o que você pode fazer. Isso é liberdade. Vai lá para Cuba, vamos ver se você faz o que você quer fazer. E lá não é Deus que proíbe, são eles mesmos que proíbem. Vai lá para a China, eu quero ver se você vai fazer o que você quer. E não é Deus que está lá. E por que aqui nós que dizemos que temos liberdade, por que a gente não decide? Porque eu e você não decidimos fazer o que a gente pode fazer, o que o Senhor permite que a gente pode. O que eu posso, pastor? Eu posso andar no Espírito. Eu posso viver com Deus, para Deus. Eu posso isso. Eu não preciso me abster de comida. Eu não preciso me abster de bebida. Eu não preciso me abster de lazer. Eu não preciso me abster de prazeres. Eu não preciso me abster. Mas eu preciso falar, isso aqui é para o Senhor, Espírito Santo. Isso aqui é para o Senhor, Espírito Santo. Tem um pastor que conta uma história de um cara que trabalhava na prefeitura. Ele conta sempre essa história, onde é que ele vai pregar. Ele fala de um homem que trabalhava na prefeitura cavando valetas. E quando chega no fim do dia, o caminhão passa lá para pegar os trabalhadores. Ele para, coloca o queixo na enxada e fica ali olhando para a valeta. Todo mundo corre para o caminhão, lava as ferramentas, corre para o caminhão. Aí um dia os
os trabalhadores se injuriaram e perguntou assim: por que todo dia você para ali e fica olhando para a valeta com a enxada no queixo, olhando para a valeta? Ele falou assim: não fico olhando para a valeta. Não, você fica olhando para a valeta. Não, eu não fico olhando para a valeta. Eu fico falando com Deus. Mas todo dia? É todo dia. O que você fala com Deus? Eu falo assim para Deus: Deus, está vendo essa valeta? Eu fiz para o Senhor. Eu caprichei para o Senhor. E amanhã, quando os outros trabalhadores, quando eles vierem aqui para colocar os canos, e quando eles falarem assim: essa valeta foi bem feita. Quando eles falarem isso aí, Espírito Santo, eu quero que o Senhor receba para a sua honra. Eu quero que o Senhor receba para o Senhor. Quando ele falar assim: essa valeta está bem feita, eu quero que o Senhor receba para o Senhor. É isso que eu falo para o Espírito Santo. Isso muda tudo, não muda, irmãos? Isso muda tudo, muda, filho. Essa é uma consciência de ser cheio do Espírito Santo. De repente você reclama da valeta. Você acha que você mereça mais do que a valeta. É assim que a gente é. Interessa qual é a função que você desempenha. É isso que é andar no Espírito, irmão. É isso que é andar no Espírito. As viúvas estavam com problemas. Escolheu 7 homens para que as assistisse. 7 homens. Requisitos: ser cheio do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria. Ou seja, cheio do Espírito Santo. Porque cresceu demais. Às vezes o Senhor não nos dá crescimento porque nós não vamos cuidar. Você não vai cuidar. Você vai mandar os pastores cuidar. Porque não é você que cuida, é o Espírito Santo. O que você precisa é andar no Espírito, é ser cheio do Espírito, é ser um cristão cheio do Espírito. Me diga se essa igreja de Atos, que acabou de nascer, se ela tinha condição de lidar com a multidão. Não tinha. Não tinha condição. Mas o Espírito Santo tem. Então levanta 7 homens. E levantaram 7 homens. Escolhei 7 homens. Mas nós vamos perseverar na oração e na palavra. Este parecer contentou toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, o prosélito de Antioquia. 7 irmãos. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E depois que fizeram isso, aconteceu, depois que fizeram isso, escolheram os 7 homens. Olha o versículo, o diz: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o quê? Muito o número dos discípulos. Não são mais homens, não é gente apenas, não é ser humano, não é multidão. Multiplicava, crescia muito e se multiplicava a multidão de discípulos, e grande parte dos líderes religiosos também se convertiam. Ousemos, irmãos, ousemos parar de olhar para a nossa parte biológica, para a nossa parte estrutural, e comecemos a dizer: Espírito Santo, eis-me aqui, usa a minha vida. Em vez de ficar reclamando disso, daquilo outro, por que não isso, por que não aquilo? Por que nós não ousamos ser cheios do Espírito? Você acha realmente que o Espírito Santo precisa de cadeira, de contrabaixo, de guitarra, de bateria? O Espírito Santo precisa de pessoas. Ele usa gente. Crescia mais e mais, e se multiplicava e muito o número dos discípulos, ou seja, um crescimento exponencial. Qual o nome do primeiro homem escolhido? Quem se lembra ainda? O nome do primeiro homem escolhido? Qual é o nome dele? Fala mais alto. Copia do seu vizinho. Mais alto ainda. Estevão, o primeiro homem escolhido daqueles 7. E qual o segundo homem?
Pode ler aí, vai. Ah, não dá para ler não, né? O segundo homem, Filipe. Primeiro quem é? Estevão. O segundo? Isso está no versículo 5 do capítulo 6. No versículo 5. E escolheram Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de fé, e Filipe, e aí os demais. Eu quero que você guarde na sua memória Estevão e guarde na sua memória quem? De novo, guarde na sua memória. Isso para mim, na nossa conversação, isso vai ser muito importante daqui para frente. Quem é mesmo? Estevão e Filipe. Guarda esses dois homens. E esses dois homens foram escolhidos para quê mesmo? Mais alto. Servirás as viúvas. Comida para as viúvas. Esses homens foram escolhidos para quê mesmo, igreja? Servir as viúvas. 7 homens cheios do Espírito Santo para servir as viúvas. Mas aí nós chegamos no capítulo 7. E o capítulo 7, antes do capítulo 7, o finzinho do capítulo 6, fala assim, presta atenção. Fala bem assim. E Estevão, cheio de fé e de poder, isso é o 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8 ainda. Só tem 16 versículos, 15 versículos. Versículo 8. E Estevão, que era um dos 7. E Estevão, cheios de poder e de fé, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha para mim. Mas ele não foi escolhido para isso. O que ele tinha que fazer mesmo? Servirás. Mas Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Presta atenção. Mas o Estevão não foi colocado para servir as viúvas? Talvez ele tenha servido tão bem as viúvas que todos começaram a vir ouvi-lo, igual o homem da enxada, igual o homem da valeta. Você não crê nisso? Que quando a gente faz para Deus as coisas que Deus quer, como Deus quer, as pessoas vêm até nós. Você não crê nisso? Não existe estratégia de ganhar almas, não existe estratégia mirabolante. O que existe é andarmos no Espírito. Não resistia o Espírito que estava em Filipe. Verso 11. Então subornaram os homens para que dissessem mal de Estevão. Para que dissessem: ouvimos-lhe proferir blasfemas contra Moisés e contra Deus. Mentira, pagaram os homens. Era tão poderoso o Estevão que pagaram as pessoas para contar mentira. E excitaram o povo, e os anciãos, e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao tribunal religioso. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra a lei de Moisés. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes e a lei de Moisés. E todos
Então todos os que estavam assentados no conselho, no tribunal, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como um rosto de anjo. Levaram o Estevão para o tribunal, porque a pregação dele era tão cheia do poder, a pregação dele era tão cheia de unção, que ninguém conseguia resistir na cara, ninguém tinha argumento. Ele falava de um jeito, o Espírito tocava de um jeito, que ninguém conseguia argumentar o contrário. Então inventaram mentiras. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Meu amado irmão, será que nós queremos mesmo? Será que você prefere jogar videogame? Nada contra videogame, tenho 2 em casa, 3 na verdade. Mas será que nós queremos realmente o Espírito Santo? Será que nós queremos? Então todos os que estavam assentados no tribunal, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E ele começou a falar. Se coloque de pé. Daqui a pouco a gente continua. Feche os seus olhos. Curva sua fronte. Feche os seus olhos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu gostaria que você orasse por uns 2 ou 3 minutos, se colocando à disposição do Senhor Jesus, se colocando à disposição do Espírito Santo. Eu gostaria que você orasse agora ao Senhor e se dispusesse ao Espírito Santo, se rendesse ao Espírito Santo, se entregasse ao Espírito Santo. Que você diga para Ele: ô Espírito Santo, vem sobre mim, eu me arrependo. Espírito Santo, eu quero me entregar nessa noite, eu quero ser envolvido pelo Teu fogo, pela Tua unção. Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Espírito Santo, eu pequei, eu errei, eu falhei, mas eu estou decidido a me dispor ao Senhor. Eu estou decidido a Te receber. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, levanta sua voz e ore. Chame o Espírito Santo. Ore ao Senhor nessa hora. Clame ao Senhor nesse instante. Se renda ao Senhor nesse instante. Oh Senhor, como Estevão se dispôs, eu quero me dispor, Espírito Santo. Como Estevão se dispôs, eu quero me dispor, Espírito Santo. Eu quero me entregar, Espírito Santo. Eu quero me entregar a Ti, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, a igreja nasceu no fogo, a igreja nasceu no óleo, na unção. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Oh Espírito Santo, levanta sua voz e ore e clame. Oh, Tu és a pessoa mais linda, mais preciosa, e que eu já conheci, que eu possa conhecer. Oh, Tu és, oh, Tu és, oh, oh meu Deus, a pessoa mais linda, mais preciosa, oh, que eu já conheci. Oh Senhor, Me envolvi, oh Tu és, jamais deixarei. oh, Tu és, diga isso bem alto, A pessoa mais linda, mais preciosa, mais preciosa, que eu já conheci. eu já conheci.
envolvi. Jamais deixarei. Oh, tu és. Oh, meu Deus. A pessoa mais linda, Mais preciosa. preciosa. Eu já conheci. E me envolvi. Oh, Santo, Santo. Oh, tu és a pessoa mais linda. Oh, Espírito Santo, tu és. A pessoa mais Sim, meu Deus. preciosa. Aleluias. Eu já Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. jamais deixarei. Oh, Espírito Santo, Espírito. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, meu Deus. Espírito Santo. Ah, Senhor. Espírito Oh, Santo. Meu amigo Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, meu Deus. Espírito Santo. Oh, Senhor. Espírito Santo. Meu amigo pessoal. Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Ralamachara, Lamanai. Espírito Santo. Espírito Santo. Meu Deus. Espírito Santo. Oh, meu amigo pessoal. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Ralamachara, Lamanai. Oh, Espírito, aleluias. Oh, aleluias. Glória a Deus. Ora lá, machere, calamanai. Levanta sua voz em oração. Levanta sua voz em oração. Ora em línguas. Suplica ao Senhor. Ora lá, machara, lá, macere, calamanai. Oh, xerele, massara, lamanai. Orica, lá, maciri, calamanai. Usa o nosso olhar, Espírito Santo. Usa o nosso ouvir, Espírito Santo. Usa o nosso toque, Espírito Santo. Usa o nosso paladar, Espírito Santo. Usa o nosso olfato, Espírito Santo. Usa-nos por completo, Espírito Santo. Ora lama xere calamassiri limalamanai. Oh, Espírito Santo, usa as nossas vidas. Usa o meu irmão, a minha irmã. Usa essa igreja, Espírito Santo. Oh, xere calamassiri limalamanai. Oh, xere lemassiri calamanai. Ora lamassere calamanai. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos. Ah, para onde nós iremos? Ah, Espírito, eu me recuso, Espírito Santo. Eu me recuso, Espírito Santo. Eu me recuso a concluir que esse mundo vencerá. Eu me recuso a acreditar que a carne vencerá. Eu me recuso a acreditar que o mal vai vencer. Ah, Espírito Santo. Ora la machara la manai. Oh, serele malamanai. Oh, xerele massiri limalamanai. Oh, la machara la manai. Oh, la manai.
Aleluias. 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 Assentai-vos mais um momento. Aleluias. Então ele foi escolhido para cuidar das viúvas. Mas quem disse que ele não poderia cuidar da viúva e ser uma boca profética? Eu quero interiorizar isso em você. Quero que você olhe para dentro de você. Às vezes não é só enganar o patrão. Às vezes é enganar a esposa, esfolar o esposo, a esposa, esfolar o pai, a mãe. Ele foi colocado para cuidar das viúvas, mas cuidou tão bem, que sobrava tempo. Esse homem é um dos homens mais importantes da Bíblia. Não tem mais de um capítulo sobre ele. Não tem mais do que um capítulo sobre ele. Dentro de você, você acha realmente que você tem que ter asa, tem que ser anjo, tem que ir para o céu para ser usado por Deus? Você nunca pensou que se Deus quisesse alguma coisa mística, Ele usaria o bruxo, a bruxa, o feiticeiro? Você nunca parou a pensar por que Jesus se tornou gente? Se não para ensinar gente a ser gente, cheia do Espírito Santo? Não existe gente que eu admire 100%, não existe. Não existe gente, ser humano, os mais intelectuais da história, os mais filósofos, os mais profundos, os mais intelectuais, como eu admiro o homem Jesus. Você nunca parou a pensar que ele se tornou gente para nos ensinar a ser gente? Para nos ensinar a ser ser humano? Para mostrar para a gente que ser humano é simples, a gente complica. Foi colocado para cuidar das viúvas, mas foi um dos maiores pregadores. Ele pregava tamanhamente, e quando ele pregava, ninguém conseguia resistir à pregação dele, porque não era ele, ele era o instrumento, ele era o canal, ele era o vaso. E por que você também não seria? Porque eu também não seria, querido irmão. Porque você, esposo, não seria. Ninguém podia resistir. Aí levaram para o tribunal. Estão ameaçando. Aí chega o capítulo 7 que eu vou ler com vocês agora. Ele vai falar. O capítulo 7 é um dos capítulos maiores da Bíblia. É grande demais. Então eu resumi aqui. Eu cortei um pedacinho. Eu coloquei que pegaram o Estevão aqui, prenderam o Estevão lá, levaram para o tribunal, está julgando. E não deu, já fui logo para o versículo 51, porque já resume bem. Porque, olha, vai ter muita coisa, vão arrastá-lo pela praça, vão esbofeteá-lo, vão surrá-lo. Eu já pulei para o versículo 51, 7:51 diz assim, me acompanha aí, com seus ouvidos. Ele disse o Estevão no tribunal: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e duro de ouvido, vocês sempre resistiram ao, quem imagina? Quem sabe? Espírito Santo. Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Irmão, quando alguém critica uma pregação, seja qual for o irmão, lembre-se, você pode estar resistindo ao Espírito Santo. Cuidado. Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo, diz no tribunal. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Vocês até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Vocês mataram. Do qual vós agora fostes traidores e homicidas.
Vocês judeus, que receberam a lei por ordenação de anjos, vocês que receberam a lei da mão dos anjos, não guardaram a lei. Ouvindo eles isto, eles se enfureceram em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Endureciam os lábios e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, Estevão, cheio do... Quem sabe? Cheio do... Vocês viram o que eu falei? Que Espírito Santo é a palavra-chave de Atos. Estou lendo na Bíblia. Mas ele, Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus que estava à direita de Deus. Viu a glória de Deus. E viu Jesus que estava à sua direita. Mas eles gritaram com grande voz, os do tribunal, com grande voz, e taparam seus ouvidos, e arremeteram unânimes contra Estevão, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que Estevão em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz e disse: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu. Que história. Morreu. Tudo bem para você que ele morreu? Tudo bem ou não? Tudo bem ou não? Não, eu li a Bíblia, é verdade, não estou fazendo essa pegadinha não. Morreu, pediu conversa. Mas, tudo bem para você? Tá bom, eu vou te forçar a falar assim. Para mim, tudo bem que morreu, e para você? Mais alto? Para mim tudo bem que morreu, para você? Eu gosto da palavra, da corrigida, que fala assim: adormeceu. Crente não morre. Cristão não morre. Lá em Apocalipse, que estamos vendo, vamos chegar lá logo, as almas que estão debaixo do altar diziam a ele que estava sentado sobre o trono. Somos nós quando morrermos. Porque não morremos. Mas aqui o Estevão morreu, cheio do Espírito Santo, foi colocado para cuidar de viúva. Aí alguém carnal fala assim: quem mandou meter o bedelho eu não fui chamado? E você viu o finalzinho? A oração que ele faz? Irmão, só alguém cheio do Espírito Santo ora assim: meu Deus, não lhes impute este pecado. E dito isso, disse: recebe o meu Espírito. Não lhes impute este pecado. Não lhes impute. E tendo dito isso, adormeceu. Cheio do Espírito Santo. Capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele. Olha isso aqui. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram espalhados pela Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Perseguição. Mataram um, vamos matar mais. Você ainda quer ser cheio do Espírito Santo?
Você que gostou daquela parte e não podia resistir à pregação de Estevão, você ainda quer ser cheio do Espírito Santo? E você que ouviu aquela parte e o arrastando, o apedrejavam, você ainda quer ser cheio do Espírito Santo? E apedrejavam Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Você ainda quer ser cheio do Espírito Santo? Eis aqui o primeiro mártir. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João. Primeiro mártir, Estevão. O primeiro morto depois da assunção de Jesus. Primeiro mártir, cheio do Espírito Santo. Você não acha que tem alguma coisa errada hoje em dia? Quantos aqui ainda querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Mas tem pedrada, tem trombada, tem perseguição, tem dispersão. Isso é Bíblia. Cheio do Espírito Santo. 1 dos 7, quantos sobraram? 1 dos 7, quantos sobraram? Qual é o nome do outro cara que eu falei? Filipe. O Filipe também vai acontecer algumas coisas interessantes. Com o Estevão a lição é o seguinte: eu posso trabalhar aqui, ou ali, ou acolá, e ser testemunha fiel de Jesus. Eu posso ser cheio do Espírito Santo, eu posso falar com ousadia, com coragem a palavra de Deus. Eu posso ser um marco, irmão. Não é apenas saber que você é crente, mas saber que você é crente diferente. Tem que saber que você é crente diferente. Você é adolescente, você jovem, você senhora, você senhor. As pessoas têm que saber: esse cara é um crente diferente. Eis aqui o nosso exemplo. Você vai esperar menos do que isso? Pode esperar mais, menos do que isso. Cheio do Espírito Santo, levantou os seus olhos, fixou os olhos ao céu e disse: Senhor, recebe meu espírito, não lhes impute esse pecado. Perdoa, Senhor, não por isso. Perdoa, Senhor. E adormeceu. E logo em seguida, perseguição. E fez-se naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria. E Saulo assolava a igreja. Assolava a igreja. Vamos de pé de novo? Se coloca de pé.